concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus, como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Muito boa noite, meus amados irmãos, amigos queridos que estão nos dando a alegria deste culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Graças ao nosso Deus pela oportunidade de mais uma vez podermos estarmos reunidos, ainda separados fisicamente, mas, como eu sempre falo, unidos no mesmo Espírito, com a mesma adoração. Muito boa noite aí aos irmãos que já se encontram conosco, o nosso irmão Domingos, o nosso irmão Ailton, a irmã Fernanda, também o Gilson, um amigo nosso lá de Barra Mansa, está aí também. Que Deus abençoe o Gilson, a sua família, que Deus continue abençoando essa família. Vamos então, meus amados irmãos, a partir deste momento, com a mesma motivação, com a mesma alegria, com a mesma fé no coração, prestar um culto de oração, de estudo da palavra do Senhor. Momento de nós orarmos mais uma vez, como nós já estamos fazendo toda essa semana, como os irmãos têm acompanhado, estado conosco. Nós já estivemos aqui na segunda, terça, hoje, e se Deus permitir, estaremos também amanhã e na próxima sexta-feira, orando, clamando ao Senhor por motivos que nós precisamos orar. E como eu falei, irmãos, como nós divulgamos, nós iremos, a partir de hoje, nas quartas-feiras, fazer um estudo sobre o poder da oração, essa ferramenta importantíssima que Deus deixou para nós e que muitas vezes nós deixamos de fazê-la, muitas vezes nós deixamos de praticar esse ato tão importante para Deus e principalmente para nós. Então, que nós possamos, o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar e nos ajudar para um perfeito entendimento da Tua Palavra. Que Deus abençoe o seu lar aí, a sua casa,
Que Deus continue nos protegendo desse mal, protegendo das maldades humanas, protegendo das coisas ruins que o mundo oferece, mas pela graça de Deus, nós temos o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele tem cuidado de nós. Então nós vamos, como sempre, orar, pedir ao Senhor para que em tudo nos direcione para a glória do nome dEle. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer-te, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui nesta noite, para glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor, Pai. Amém. Também orarmos, clamarmos, buscarmos a Tua face, Deus, em oração, contrição, arrependimento, Senhor, pedido de perdão, Pai. Nós somos totalmente conscientes, Deus, que sem o Senhor nós nada temos, nada somos, nada podemos, Pai. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue cuidando de nós, continue cuidando de nossa família, de nossos irmãos da igreja, Pai. Deus, nós sabemos, Pai, que o mundo jaz no maligno, como diz a Tua palavra, que o mundo tem nos oferecido tantas tribulações, mas também sabemos, Deus, que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado de nós, Pai. Louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Agradecidos somos por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre nossas vidas, sobre a vida, Deus, de todas as pessoas que carecem muito das misericórdias do Senhor, Pai. Tome, Deus, a direção deste culto, de forma que tudo que fizermos aqui, sejamos pelo Senhor abençoado, sejamos pelo Senhor orientado, Pai, e que possamos, Deus, fazer sempre conforme a vontade do Senhor, Deus. Amém. Que o Senhor nos revista com o Teu poder, com a Tua graça, para que assim possamos fazer, agradando primeiramente, Deus, o coração do Senhor, porque essa é a nossa motivação de cultuar o nome do Senhor, Deus. Muito obrigado pelos irmãos que aqui já se encontram, cada família aqui representada, Deus. Que o Senhor visite cada lar, Pai, aqueles irmãos que ainda não estão aqui conosco ou não poderão estar, Deus, nós pedimos ao Senhor também por eles, que o Senhor visite, que o Senhor guarde de todo mal, Senhor, e que muito em breve, Pai, cremos nós possamos estar juntos novamente na Tua casa, como um só corpo, com o mesmo Espírito, com a mesma motivação de adorar e glorificar o Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, Pai, gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A irmã Nali também está aí conosco. Muito boa noite, minha irmã Nali. Eu não estou conseguindo ler o outro nome ali. O Roldmel, lá de Moçambique, que tem acompanhado a gente aí nos cultos. Seja muito bem-vindo, viu, Roldmel? Não sei se eu estou falando corretamente o seu nome, mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe aí a sua casa. Quero convidar os irmãos, vamos ler uma porção da palavra do Senhor, que está lá. Essa semana nós estamos lendo alguns salmos, irmãos, que têm nos abençoado. E hoje eu quero convidar os irmãos para nós lermos o salmo de número 122. Salmo de número 122. Amém, meus irmãos? Salmo 122, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam.
Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então tá aí os Salmos de Davi também, irmãos, quando ele faz uma oração para a paz em Jerusalém. Mas esse Salmo 22, ele é muito conhecido por causa do versículo 1, né, meus irmãos? Onde diz lá muito claro para nós, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos sempre ter essa alegria no coração, essa motivação de poder estar na casa do Senhor, de poder estar cultuando, bendizendo o nome do nosso Deus, porque Ele espera isso de nós, Ele espera das nossas atitudes, as nossas ações, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, sempre que nós estamos indo na casa do Senhor, precisamos ir com o coração alegre, com o coração transbordante de alegria, porque sempre nós falamos, né, meus irmãos, que quantas pessoas que hoje não têm condições de estar indo à igreja, estar indo na casa do Senhor, e nós temos nesse tempo atual o privilégio, não agora, neste momento, né, mas cremos que logo vai passar isso e nós estaremos retornando à nossa congregação, mas que possamos ir sempre com alegria, sabedores nós que lá estaremos glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, em comunhão com os irmãos, momento ali de alegria, momento de satisfação, um momento de aprender da palavra de Deus, onde nós aprendemos na escola bíblica dominical, onde nós estudamos a palavra do Senhor nos cultos, enfim, irmãos, é muito bom ter um local onde nós possamos nos reunir como igreja do Senhor para congregarmos como irmãos, como filhos de Deus, como filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, meus amados irmãos, orar neste momento pelas igrejas. Mais uma vez, a Fernanda vai estar orando aqui por nós, igreja, pela nossa congregação, para que Deus continue nos abençoando, continue nos instruindo, para que possamos sempre fazer o que for da vontade dEle, e que através da nossa igreja, muitas outras pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, ore aí conosco, a Fernanda estará orando, e nós, no mesmo Espírito, estaremos juntos com ela nesta oração. Santíssimo Deus, eterno e amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Amém. Colocamos, ó Pai, diante do Teu altar de graças as igrejas, Pai, pedindo ao Senhor que seja com cada uma, levando a Deus o avivamento, Pai, a perseverança, a alegria, ó Deus, em Te servir em espírito e em verdade, ó Pai. Amém. Tua palavra nos diz que não temas porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Ó Pai, diante desta palavra do Senhor, que nós possamos cada dia mais, Deus, nos firmar nos teus ensinamentos, entender, Pai, teus propósitos em nossas vidas, Pai, a crer e a te obedecer, Senhor. Ó Deus, nós colocamos também os nossos familiares da igreja como um todo, uma só unidade, ó Pai, em uma só fé, que tudo que nós fizermos seja para honrar, bendizer, glorificar e exaltar o Teu nome. Amém, Pai. Ó Deus, que as igrejas venham ser cada vez mais fortalecidas, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os seus líderes, ó Deus, que eles venham buscar sempre, ó Pai, a palavra vinda através da oração, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar os instruindo, derramando, ó Deus, a unção, derramando, ó Pai, o Teu amor transbordante de graças, e que quando eles forem, ó Pai, tomar decisões, que sejam única e exclusivamente pelo Santo Espírito do Senhor. Amém. Que o Senhor confirme, ó Pai, nos corações o chamado que o Senhor tem para cada um, ó Deus, e que possamos exercer, Pai, pautados na Tua palavra, que não venhamos a temer, mas que venhamos confiar no Teu poder e na Tua grandeza. Amém. Porque nós sabemos que sem o Senhor nós nada
podemos fazer, Pai. Sim, Deus. Aproveitamos, ó Deus, e colocamos todos os missionários, ó Deus, no teu altar de graças. Que o Senhor possa estar os abençoando, sustentando, ó Pai, falando aos seus corações, ó Deus, e que eles também continuem, ó Pai, implantando as igrejas pela face desta terra, ó Deus. Amém. Ó Pai, quão maravilhoso tem sido o Senhor, que em meio a este tempo a tua palavra tem sido levada, vidas, Pai, têm encontrado ao Senhor, vidas têm se reconciliado contigo, ó Pai. Amém. E que cada dia a tua igreja possa ser acrescentada mais e mais de pessoas, Pai, vindas, preparadas pelos altos do Senhor. Amém. É o que nós oramos, Pai. Agradecidos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos ouvir um hino agora, meus irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor através deste hino. Um hino que fala muito aos nossos corações. Um hino do cantor cristão que fala da mensagem do Senhor. E tenho certeza que vai falar aos irmãos também. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém, meus irmãos. Das maravilhas é sempre a maior, e das orações Ele nos respondeu.
Por isso nós iremos hoje, se Deus permitir, estudarmos sobre oração. E Ele tem atendido as nossas orações, né, meus irmãos? Mesmo quando Ele está em silêncio, nós podemos crer que Ele está respondendo às nossas orações, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Muitas vezes o não de Deus é o melhor para nós, irmãos. Às vezes não entendemos, às vezes ficamos sem saber como proceder, mas devemos crer que o não de Deus é e sempre será o melhor para nós. Vamos também nesse momento orar mais uma vez, irmãos. Agora nós vamos orar por nós, família. Vamos continuar orando pelas famílias. Nós sempre devemos orar pelas nossas famílias, colocar diante do Senhor as nossas famílias. E também vamos orar pelas pessoas que estão lá nos abrigos, pessoas que estão nos asilos, albergues, pessoas que estão sendo vacinadas. Inclusive nós tivemos a notícia do nosso irmão já ter tomado a 2ª dose hoje. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão Domingos? Que Deus continue abençoando o irmão. Já está aí firme, forte, vacinado, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, que essas vacinas façam o efeito necessário e que logo logo nós também possamos tomá-la, para que todos possamos viver imunes. Eu não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas eu vi uma notícia, irmãos, que lá nos Estados Unidos já tem quase 80% da população vacinada e lá já está voltando praticamente ao normal. Não sei se é verdade, mas porque a internet a gente sempre fica com o pé atrás das notícias, mas eu ouvi falar isso ontem e fiquei bem satisfeito, agradecendo a Deus por isso, e que realmente seja verdade, né? E que assim possa acontecer conosco também. Logo logo nós possamos todos tomarmos a vacina e assim voltarmos às nossas rotinas, melhores do que nós éramos antes. Então nós vamos orar neste momento por nós, família, vamos orar por tudo isso. E se você tem algum pedido aí de agradecimento, algum pedido ou algum agradecimento a ser feito, coloque aí nos comentários. Já já nós estaremos orando de forma de intercessão também. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E nesta oração, Pai, queremos pedir ao Senhor pelas nossas famílias, Deus. Pai, o Senhor bem conhece e cada um espalhados por este mundo afora. O Senhor conhece os nossos familiares, o Senhor conhece o quanto nós precisamos, Deus, como família, estarmos mais firmados na fé em Cristo, Deus. Nós como igreja, Deus, precisamos olhar mais também para os nossos familiares. Muitas vezes nós temos deixado de fazer esse ato, Pai, e por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades. Sim. Para continuar falando, Deus, ou falar muito mais ainda da palavra do Senhor para com os nossos familiares, Deus. Pedimos ao Senhor que leve a eles a bênção, os teus cuidados, o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias, Deus, e também a tua salvação, Pai. Peço ao Senhor pelas famílias que possam estar em alguma dificuldade, seja financeira, seja emocional, espiritual, física, seja de relacionamento, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando cada família, Deus, levando a tua paz, Senhor. Também nós lembramos nessa oração lá dos idosos, Deus, que estão nos abrigos, nos asilos, nos albergues, pessoas em situação de rua, Pai. Nós clamamos ao Senhor por essas vidas. Muitos deles, Pai, são pessoas que desviadas do Evangelho, que um dia estiveram na casa do Senhor, que um dia entregaram suas vidas a Jesus e hoje, por motivos diversos, estão nas ruas, Pai. Que o Senhor possa estar olhando para este povo, Senhor. Pedimos também, Pai, pelas pessoas que estão presas, Pai, fizeram algum ato contra a sociedade, estão lá pagando justamente, ou maioria justamente pelos seus crimes, Deus. Sim, Deus. Mas que eles também são alvos do amor do Senhor, e nós pedimos, Pai, que saiam de lá das prisões, Deus, melhores do que eles entraram, principalmente sim, entregando as suas vidas a Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, olhe por nossas famílias, Deus, olhe por nós, ajude-nos a vencer todas as nossas limitações e dificuldades, sim, pois assim nós oramos, Deus.
gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas famílias, irmãos. Vamos continuar clamando pelas nossas famílias, pedir a Deus que abençoe e que cada uma delas possa conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Vou colocar mais um hino aqui, meus irmãos, e logo a seguir nós estaremos fazendo a oração de intercessão. Então, se os irmãos quiserem colocar aí algum pedido de oração, algum pedido de algum agradecimento, coloque aí para nós estarmos orando daqui a pouquinho. E como eu disse, hoje nós vamos estudar sobre o poder da oração. Então nós temos um hino aqui que o nosso irmão Beto gravou, muito bonito, que fala sobre o poder da oração. Então vamos ouvi-lo e logo a seguir estaremos orando novamente. Até amanhã. E aí ele falou que eu já tinha também. Abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém, meus amados irmãos. Temos o poder da oração que Deus, em nome de Jesus, nos permitiu. Quando o véu se rasgou, nós passamos a ter acesso ao nosso Deus através do Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele fez lá na cruz e nos dando assim acesso ao nosso Deus. O Fernando então vai estar orando neste momento, uma oração de intercessão, meus irmãos. Vamos interceder a Deus por pessoas. Ela vai estar lendo alguns nomes aqui, alguns pedidos que chegam até a nós. E você aí na sua casa, coloque também diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento.
fale com Deus aí no seu coração e com certeza Ele estará ouvindo a sua voz. Amém. A Neia pede para que a gente ore pelo consolo da família dela. A Maria Machado pede por sua saúde e por sua família. Nossa irmã Betânia pede que oremos pela Isabel e Adriana. Pessoas também que estão sob o cuidado de nossas orações, o Alexandre, o Lucas, a Monique, o Marcos, a Lia, Nábila, pelos jovens, pelas famílias e pelo fim dessa pandemia, para que Deus esteja passando-a de todos nós. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, Deus. Obrigado. Colocamos, Pai, no Teu altar de graças, ó Deus, o fim desta pandemia, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar passando-a de nós e do mundo inteiro, ó Pai. Amém. Colocamos os profissionais de saúde nas Tuas mãos, o Senhor esteja os abençoando, que o Senhor esteja os fortalecendo, ó Pai, dando a eles a sabedoria dos melhores medicamentos, Pai. Amém. E que o Senhor, ó Pai, em tudo os conduza. Sim. Clamamos pelas pessoas que já se encontram infectadas pelo vírus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor já leve a cura, seja com aqueles que estão em casa, aqueles que já estão nos hospitais, aqueles que já estão até mesmo no leito de UTI, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor leve, ó Pai, Teu bálsamo, o Senhor tire toda a dor, todo o incômodo, o Senhor libere o ar, cumpra, Pai, o querer e a Tua vontade na vida de cada um, Senhor. Amém. Clamamos também, ó Pai, pelas vacinas, que em nome de Jesus possam ser fabricadas mais e mais, que seja acessível a todos, Pai. Amém. Pedimos também, Senhor, pelo Sistema Único de Saúde, que tanto carece, ó Pai, das Tuas provisões, que os recursos possam chegar, que os medicamentos cheguem, ó Deus. Também, ó Pai, nós colocamos os nossos governantes no Teu altar de graças, Pai, que eles venham governar segundo o querer e a vontade que no Senhor impera, Deus. Amém. Que eles também possam ser abençoados pelo Senhor, para melhor assim administrar, ó Deus, a nação, Pai. Sim. Colocamos também todas as famílias no Teu altar de graças, o Senhor possa estar abençoando, Deus, o Senhor possa estar levando o Teu recurso, Pai, físico e espiritual, ó Deus, restaurando lares, ó Pai, restaurando também pais e filhos, ó Deus. O Senhor proteja as crianças, ó Pai, neste tempo de isolamento, de acidentes domésticos, Senhor, e que elas venham a ser guardadas, Pai, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Amém. Colocamos também os jovens no Teu altar de graças, Pai, principalmente aqueles que se encontram, ó Deus, em algum tipo de vício, que lá esteja o Senhor os ajudando a sair, transformando essas vidas, Pai, e que eles venham testemunhar e bem dizer o Teu nome, ó Deus. Amém. Agora, Senhor, nós colocamos todos que estão conosco numa só oração, numa só unidade, cada pedido que está em cada coração, ó Deus, que o Senhor possa estar acolhendo, ó Pai, que o Senhor possa estar nos concedendo, ó Deus, nos ajudando, ó Pai, a todo instante, Senhor. Amém. Tire de nós, Pai, toda ansiedade, todo medo, toda aflição, como nós ouvimos no hino, que possamos levar as nossas orações ao Senhor, ó Deus, ouvir do Senhor as melhores respostas, ó Pai, e assim caminharmos, Deus, resolutos ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Amém. Seja com as pessoas, Pai, que estão aflitas, que estão em desespero, que estão tristes, angustiadas, com pensamentos, ó Pai, tortuosos, que lá esteja o Teu Espírito Santo acalmando esses corações, ó Pai, levando a paz que excede a todo e qualquer entendimento, e que eles venham receber do Senhor o bálsamo e o refrigério, Deus. Amém. Clamamos pelas pessoas também lutadas, pelas famílias que tiveram seus entes queridos levados. Ó Pai, tamanha é a dor, mas maior é o Teu consolo, Teu refrigério, que repouse nesses corações, ó Deus, e que tudo que eles fizerem, Pai, eles sintam as poderosas mãos do Senhor sobre suas vidas, Pai. Amém. Ó Deus, muito obrigado por tudo, que nós continuemos firmes, confiantes no Teu grandeiro e na Tua graça, na Tua sabedoria, na perseverança vinda dos altos céus, na certeza, Pai, que num tempo muito breve
tudo isso irá passar. Amém. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. A nossa irmã Fernanda também colocou ali para nós orarmos pelo Jonathan. Está aniversariando hoje, está na CTI, foi baleado. Vamos orar, daqui a pouquinho a gente vai estar orando por ele, tá, irmã Fernanda? É Jonathan mesmo? Vamos orar por ele. Vamos então, meus irmãos, está aniversariando hoje, foi baleado. Notícia dessa deixa a gente triste, né, meus irmãos? Foi baleado, a gente não sabe porquê, mas vamos orar pelo Jonathan, pelo aniversário dele. Que Deus possa ter misericórdia de quem fez esse ato tão cruel. Meus irmãos, nós vamos então, a partir deste momento, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, se não, nós vamos ter a princípio um texto base aqui para a nossa meditação, que é o 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido nosso, creio que os irmãos lembram, talvez até saibam de cor, o texto de 2 Crônicas 7, 14, mas nós vamos lê-lo e vamos, a partir deste momento, estudar então, meus irmãos, o poder da oração, qual a importância da oração na nossa vida, qual a importância de nós vivermos uma vida de oração. Isso é de fundamental importância. Vamos então pedir primeiro a orientação do nosso Deus. Pai, nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que abra o nosso coração, a nossa mente, para que Deus, o Senhor, fale-nos através da Tua palavra. Esse estudo que estaremos iniciando hoje, Deus, sobre o poder da oração, que o Senhor nos permite, Deus, chegar até o Senhor através de Jesus Cristo, Pai, e que nós possamos, Deus, através do Teu Santo Espírito, colocar em prática, Deus, essa importante ferramenta que o Senhor nos concede, de podermos nos achegar mais ao Senhor, de poder falar com o Senhor, de poder também ouvir o Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude como povo do Senhor a estarmos mais, Deus, buscando mais o Senhor em oração. Aproveite e peça ao Senhor nessa oração também pelo Jonathan, Deus, que a irmã Fernanda coloque aqui pedido de oração, que está aniversariando hoje, está lá na UTI, Pai, uma situação que aconteceu com ele, por ele ter sido baleado. Nós pedimos ao Senhor que haja, Deus, na vida desse moço. Deus, nós não sabemos a motivação desse acontecimento, mas o Senhor com certeza o conhece, Pai, e que lá esteja o Senhor cuidando, abençoando e curando, Deus, para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe lá as pessoas que estão cuidando dele, abençoe as famílias, Deus, e que muito em breve ele possa sair recuperado e comemorar, Deus, o seu aniversário, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, 2 Crônicas 7,14, um texto bem conhecido, como nós falamos, que diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há poder na oração. Esse é o título, meus irmãos, do nosso estudo. Há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus. Importante isso, irmãos, logo de início ficarmos bem, guardar isso bem no nosso coração. Há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus, e nós estaremos estudando o porquê, né? Por que de acordo com a palavra de Deus? E nesse estudo sobre o poder da oração que estamos iniciando hoje, irmãos, falaremos à luz das Escrituras Sagradas, entre outros motivos, o que é oração, por que ela é tão importante. Uma coisa que sempre as pessoas perguntam para nós, né? Se Deus já sabe tudo, então por que precisamos orar? Iremos ver também os benefícios da oração, alguns tipos de oração, quando devemos orar, como devemos orar
E também estaremos trazendo alguns exemplos bíblicos de orações feitas e respondidas, irmãos. Nós iremos lá buscar da Bíblia Sagrada. Os irmãos, tenho certeza que os irmãos buscarem em mente agora vão lembrar de algum personagem bíblico que teve a sua oração respondida, né? Muitos tiveram, então nós vamos falar sobre alguns também para fortalecer ainda mais a nossa fé e da importância da oração. E deixa aí também para os irmãos, se os irmãos quiserem compartilhar conosco, irmãos, hoje, na próxima quarta-feira, uma oração que Deus respondeu aos irmãos, talvez uma oração que o irmão fez e Deus respondeu aquela oração. Se vocês quiserem compartilhar conosco, para que nós possamos dar exemplos, também, não só bíblico, mas exemplos nossos, como nós temos exemplo de orações que Deus tem respondido para nós. Os irmãos fiquem à vontade para colocar aí, se assim quiserem, botar aí testemunho de uma oração respondida ou várias orações respondidas. Mas antes de entrarmos exatamente no poder, no que é a oração, meus irmãos, nos tópicos ali, vamos relembrar um pouquinho esse texto aqui de 2 Crônicas 7:14. O texto refere-se, meus irmãos, a uma fala de Deus a Salomão logo após que ele consagrou o templo que ele construiu, né, instruído por Deus. Quando ele consagrou esse templo a Deus, ele fez lá uma oração. Os irmãos podem verificar isso lá em 2 Crônicas, capítulo 6, 7. E logo depois disso, Deus falou essa fala lá para Salomão, que se o povo, né, como diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então Deus falando isso para Salomão, ele deu algumas orientações para que ele atendesse às orações, irmãos. Então, repito, foi no templo lá que Salomão estava consagrando o famoso templo de Salomão a Deus. Quando o Salomão fez aquela oração ao Senhor, o Senhor respondendo a Salomão, mostrando a ele para que ele pudesse atender às orações, precisamos atender alguns requisitos que pede ao Senhor, que o Senhor pede a nós. Primeira coisa que ele fala aqui nesse texto, meus irmãos, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a primeira coisa aqui, meus irmãos, é que nós precisamos ser povo de Deus, ser cristão, professar a fé em Cristo Jesus, ter realmente um novo nascimento. Muitas vezes nós observamos, irmãos, que pessoas falam que Deus não atende as orações, que a oração dele não passa do teto, etc. e tal. Mas será que realmente aquela pessoa está sendo povo de Deus? Porque não adianta a gente professar a nossa fé de boca para fora. Tem que ser de coração, irmãos. Tem que ser com toda a alegria e o ardor do nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu falar que eu confio em Jesus, que a minha fé é firmada em Jesus, que eu creio na morte e ressurreição de Jesus, que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, mas lá dentro do meu coração não ser bem assim. Então a primeira coisa que Deus fala aqui para que ele atenda a uma oração é se o meu povo, quer dizer, um povo dele, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós nos tornamos quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então a primeira coisa é essa, ser cristão, professar a fé em Cristo, ter realmente um novo nascimento. E aí ele continua, se humilhar. Olha outra condição que ele dá para nós, para ele atender a oração. Deus aqui, meus irmãos, está dizendo que humilhar não é se humilhar como nós conhecemos aqui, que muitas pessoas fazem hoje em dia, principalmente aqueles que têm maior poder aquisitivo, que gostam de humilhar os menos favorecidos, vamos dizer assim. Humilhar aqui, Deus está querendo dizer para nós, meus irmãos, é reconhecer a total dependência dele. É nós nos humilharmos diante do Senhor, é nós reconhecermos que sem Ele nada temos, nada somos, e como Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então se humilhar é isso, é dizer para Ele que nós reconhecemos a total dependência que nós temos dele.
que Ele tem o controle absoluto da nossa vida. É submissão total, irmãos. É entregar mesmo do coração a nossa vida a Jesus e dizer para Ele que Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos puxa a orelha, é Ele que faz tudo, porque Ele é tudo em nós. Provérbios, no seu capítulo 19, 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, este prevalecerá. Então é reconhecer isso, irmãos. Nós podemos fazer planos, nós podemos ter ações, metas, objetivos, mas nós precisamos entender que o desígnio do Senhor é que prevalecerá. Quanto de nós, irmãos, creio que a maioria absoluta da população pede para que essa pandemia passe logo. Por que eu não falo todos, né, meus irmãos? Porque eu creio que tem algumas pessoas que estão gostando dessa situação, porque estão lucrando muito dinheiro com isso e olham somente para o seu eu, para o seu bolso e esquecem de tanta tragédia que tem acontecido. Então, mas eu imagino que a grande maioria da população tem esse desejo no coração, mas somente Deus pode nos livrar totalmente dessa situação. Então nós podemos fazer planos, nós podemos colocar metas, podemos fazer os nossos objetivos, ter os nossos sonhos, e é importante isso, mas o desígnio do Senhor sempre prevalecerá. Isso não podemos ter dúvida alguma. Então se humilhar é isso, meus irmãos. E outra coisa que ele fala aqui: e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então a outra condição que ele dá para nós aqui, que além de orar e buscar a face dele, para que ele possa atender as nossas orações, nós precisamos orar a ele, precisamos clamar a ele. Mas ele continua falando que para isso acontecer, se converter dos seus maus caminhos. É conversão, verdadeira conversão, irmãos. E se converter dos seus maus caminhos. E um dos significados de converter é mudar a direção. Você está indo numa direção e você vê que está naquela direção errada e você vai à direção oposta. É mudar a direção, é conversão mesmo. Você está indo numa autoestrada, você vê que você está no caminho errado, você tem que fazer uma conversão para voltar para o caminho certo. E conversão é isso, irmãos. É você saber que você estava num caminho errado, num caminho de pecado, num caminho de morte, num caminho de condenação eterna, e você mudou esse caminhar. Agora você está na estrada que leva para o perdão, a direção, o caminho da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Então precisamos também, para que Deus ouça as nossas orações e nos responda, precisamos ter uma verdadeira conversão, irmãos. Não adianta, repito, a gente falar que nós nos convertemos, que nós cremos, que nós vivemos, mas se nosso interior fala diferente, porque Deus sabe de todas as coisas. Podemos mostrar para todas as pessoas espalhadas neste mundo que nós pertencemos a Cristo, mas se o nosso coração realmente não estiver em Cristo, Deus conhece. Então é uma verdadeira conversão. Aí sim, meus irmãos, tomando essas atitudes, ser povo de Deus, se humilhar perante a grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez, ter uma verdadeira conversão a Deus e buscarmos a face de Deus em oração, Ele promete nos ouvir, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Assim diz o texto. Então Ele promete, se nós tomarmos essas atitudes, ouvir, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Então pode ser que muitas vezes Ele não nos responde também, irmãos, porque nós ainda não estamos completamente, como diz o texto aqui, talvez ainda não somos povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, lembram bem do texto? Às vezes nós estamos dividindo a nossa vida com Deus e outras coisas. Não estamos sendo exclusivos de Deus. E Ele pede exclusividade, é dedicação total, é submissão total a Deus. Então apenas uma pequena introdução aqui nesse texto de 2 Crônicas 7,14, irmãos, para que nós possamos entender
que a oração, para que Deus possa atender, nós precisamos atender esses requisitos. Repito, povo de Deus, se humilhar perante a grandeza do Senhor, ter uma verdadeira conversão e aí sim buscar a Deus, a face do Senhor em oração. Como eu disse, irmãos, então entrando aqui agora no poder da oração, entre alguns motivos que nós estaremos falando, primeiramente, o que é oração, irmãos? Pensa aí um pouquinho, se alguém, um incrédulo, chegar para você e perguntar assim, o que é oração? O que você responderia para ele? O que nós responderíamos para essa pessoa se perguntar para nós? Vocês falam tanto em orar, vocês cristãos, mas o que é isso? É você lá rezar o Pai Nosso? É rezar a Ave Maria? É isso? Nós sabemos, irmãos, que não. E talvez alguns amigos que estão conosco também sabem, mas pode ser que outros não saibam. Oração, meus irmãos, é uma simples conversa com Deus. É conversar com Deus, é nos aproximarmos do Senhor. Assim como nós conversamos um com o outro, é você conversar com Deus. É falar e ouvir o que Ele tem a dizer. Nós sabemos que Deus fala conosco, irmãos, através da tua palavra, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes, quando nós estamos orando, Deus fala conosco também. Nós podemos ouvir ali a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus falando conosco naquele momento ali de oração. Então é conversar mesmo com Ele, meus irmãos. Não precisa ser palavras bonitas, precisa ter uma boa retórica, nada disso. É conversar com Deus. É colocar diante dele as nossas aflições, a nossa dificuldade, é agradecê-lo por tantas bênçãos que Ele coloca em nossas vidas e ouvir o que Ele tem a dizer conosco, para nós. Nós precisamos lembrar sempre, meus irmãos, que Deus é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, soberano sobre todo o universo. Tudo é por Ele e para Ele e por meio dEle. Então, meus amados irmãos, precisamos entrar na presença do Senhor em oração com temor e tremor e com muita, mas muita reverência, irmãos. Precisamos entender isso também, que oração é você entrar na presença do Senhor, conversar com Ele, mas saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não posso entrar na presença do Senhor de qualquer forma, falando de qualquer jeito, falando com qualquer palavras. Há de se ter temor, há de se ter tremor e reverência diante do nosso Deus. Mas nós precisamos somente isso, irmãos, é falar com Deus. Com grande humildade, como nós vimos lá em Crônicas agora há pouco, é se humilhar perante a grandeza de Deus, é entender a nossa pequenez diante do Senhor, que nós precisamos dele para tudo que nós vamos fazer nessa vida. Nós precisamos do nosso Deus. E essa pandemia veio mais do que nunca mostrar isso para a população, para o mundo, irmãos. Que o simples fato de nós estarmos respirando neste momento é uma dádiva de Deus para nós, e que muitas vezes nós nem agradecemos a Deus por isso. Esse ar que nós temos, que Deus nos dá gratuitamente. Então é isso que é oração, meus irmãos. É uma conversa com Deus. Jesus nos orientou que a oração também, meus irmãos, não é uma vã repetição. Eu não preciso ficar ali repetindo, Pai Nosso que está no céu. Não preciso fazer isso, irmãos. É você conversar com Ele. É você falar com Ele como você está conversando com outras pessoas, lembrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí sim, não podemos talvez conversar com Ele, não devemos conversar com Ele como nós conversamos entre nós aqui, seres humanos, falhos, pecadores, mas com muita reverência. E Ele está pronto para nos ouvir qualquer momento. Então Jesus orientou para nós, vocês não precisam ficar repetindo a mesma coisa. É vocês falarem. Mateus 6, 7, Jesus falou isso. E orando, não useis de vã repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esse muito falar aqui, meus irmãos, talvez a gente
tem uma dupla interpretação, porque assim, então eu não posso ficar fazendo o mesmo pedido sempre. Não é isso que Jesus está ensinando para nós. Nós podemos estar orando 20 anos pela conversão de um familiar nosso, nós estamos repetindo aquela oração. O que ele está falando aqui é que nós não precisamos ficar repetindo como se fosse uma reza mesmo, irmãos. A reza é aquilo que você repete as mesmas palavras, do mesmo jeito, toda hora. Isso como Jesus fala, e como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então nós precisamos entender essa diferença, porque às vezes, então eu posso pedir pela conversão do meu familiar só uma vez, senão eu vou estar repetindo. Não é isso, Jesus não está ensinando isso para nós. E tem gente que entende dessa forma. Nós podemos fazer o mesmo pedido ao Senhor 20, 30, 40, 50, enquanto Deus nos der vida, nós vamos continuar orando pela conversão dos nossos familiares. Nós sempre oramos pela saúde, pela vida, enfim, nós repetimos, mas não aquela vã repetição que nós conhecemos aí como reza. Então isso é muito importante a gente guardar isso no coração. Então o que é oração é simples, né, meus irmãos? Não podemos ficar preocupados, e nós vamos falar daqui a pouquinho os tipos de oração que tem, meus irmãos, que quando eu estou orando em público, eu preciso ser um orador mesmo, eu preciso falar bonito, eu preciso usar palavras bonitas, eu preciso lembrar de versículos e etc. Não é isso que precisamos fazer, irmãos. É nós nos colocarmos diante de Deus com o nosso coração aberto e deixar que as palavras fluam através do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós vamos falar um errinho de português, alguma coisa assim, mas isso não vem ao caso. O importante é nós estarmos com o nosso coração falando mesmo, de coração aberto para Deus. Não precisamos ficar preocupados com palavras bonitas e tantas outras coisas. Segundo lugar, meus irmãos, por que ela é tão importante? Se a mesma pessoa perguntasse para nós, não, tudo bem, você me explicou o que é oração. Oração é eu conversar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, não preciso marcar audiência, não preciso nada. É falar com Deus. É conversar com Deus, com reverência, com temor e tremor, tudo bem. Mas por que ela é tão importante? Entre outras coisas, meus irmãos, ela é importante para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. E além de comprovar a nossa confiança, a nossa gratidão e a nossa obediência a Ele. Porque Ele manda que nós oremos. Lembra lá em Tessalonicenses? Orai sem cessar. Jesus foi um grande exemplo para nós de oração. Então quando nós oramos, quando nós praticamos a oração, quando nós entendemos o poder da oração, nós estamos comprovando a nossa confiança a Deus, agradecendo a Ele e em obediência ao que Ele pede e ordena para nós. E como em qualquer outro relacionamento, meus irmãos, a oração também é importante, porque a comunicação e a interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima com alguém. Se eu quero ter uma vida mais próxima com determinada pessoa, eu preciso me comunicar com ela, eu preciso me interagir com ela, conversar, entender, falar da minha vida para ela, ouvir da vida dela, enfim, se achegar à pessoa, para que possamos ficar mais íntimos, mais amigos, mais chegados. E assim é com Deus também, meus irmãos. Ela é muito importante também por isso, porque ela faz com que nós cheguemos a Deus e ficamos mais próximos dele, ficamos mais íntimos do Senhor. Então todas as vezes que nós entramos em oração ao Senhor, que nós nos prostramos ali diante da grandeza dele, nós mostramos para ele: Senhor, como nós somos dependentes da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor. Como é bom estar na tua doce presença. Obrigado, Deus, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida, em vida de minha família. E aí nós vamos criando uma intimidade com Ele, meus irmãos. Então ela é muito importante, ela é fundamental na vida do cristão. O cristão que não ora
tá faltando muita coisa para aquela pessoa ser um cristão verdadeiro, irmãos. E olha que a gente tem observado em pesquisas feitas que hoje as igrejas oram muito pouco, irmãos. Um dos cultos que tem menos frequência nas igrejas, isso eu falo uma igreja como geral, quando é culto de oração. Nós observamos isso, irmãos, muito grande, até mesmo na nossa igreja, aqui, lá em Volta Redonda, quando semana de oração que nós fazemos, pouquíssimas pessoas vão na semana de oração. Pouquíssimas pessoas vão quando é um culto destinado a um culto de oração. Ah, não, chega lá, vai ficar naquela oração, uma hora, outra hora, repete, não sei o quê. Não. Muita gente fala isso, irmãos. Mas nós cremos no poder da oração e nós cremos que precisamos continuar orando. Por isso ela é tão importante para nós, irmãos. O cristão, o crente verdadeiro, precisa praticar a oração. Precisa estar em constante comunhão com Deus para, repito, desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus, mais Ele fala conosco e mostramos para Ele a nossa confiança, a nossa crença nele. Nós mostramos para Ele a nossa gratidão, a nossa obediência. Então, por que ela é tão importante, irmãos? Entre outras coisas, por isso. Terceiro lugar, essa mesma pessoa pergunta para nós: tudo bem, você me explicou o que é oração, por que ela é tão importante, mas vocês falam que Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então por que precisamos orar se Ele já conhece tudo? É uma pergunta que às vezes nós, quando vamos evangelizar alguém, irmãos, as pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, perguntam para nós: mas por que então orar? Vocês não falam que Deus conhece tudo? Sim, meus irmãos, nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de nós falarmos. A palavra dele diz que mesmo antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele tudo conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Aí vem um parênteses aqui para nós, irmãos. Deus conhece os nossos pensamentos. Somente Deus conhece os nossos pensamentos. Porque às vezes também as pessoas perguntam: será que o diabo conhece os nossos pensamentos? Ele consegue? Não consegue. O único onisciente é Deus. Então Ele lê os nossos pensamentos, Ele conhece aquilo, mesmo antes de nós falarmos, Ele tudo conhece. Então, precisamos falar para as pessoas que nos fazem esse questionamento: sim, Deus sabe tudo, Ele conhece todas as coisas. Mesmo antes de nós falarmos, Ele já sabe. Mas orar, meus irmãos, não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus. Não é eu chegar para Deus e falar para Deus que o Senhor tenha misericórdia, sare a nossa terra, sare isso, resolva aquilo para mim, resolva aquela questão que está pendente tantos anos, converta o meu irmão, converta a minha família. Deus sabe disso, irmãos. Então orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela principalmente a nossa dependência e obediência a Deus. A oração também, meus irmãos, nos torna conscientes da necessidade que nós temos dele. Se nós não orássemos, irmãos, se não houvesse a oração, muitas vezes nós não iríamos entender o quão dependente nós somos de Deus. E isso o mundo reconhece, irmãos. Nós podemos ver tantas pessoas incrédulas aí que não professam a mesma fé que nós, mas quando as coisas estão ruins, quando estão talvez passando por alguma dificuldade, elas sempre recorrem aos cristãos. Ore por nós lá. Quando você for orar lá na sua casa, lembra de mim. Quando nós vamos fazer visita nos hospitais, meus irmãos, as pessoas, 99%, ficam satisfeitas conosco de estarmos lá orando por eles, mesmo que elas professem uma fé em uma outra coisa, mas elas reconhecem o poder da oração. Então, precisamos da oração porque entendemos e sabemos da necessidade que nós temos de Deus. E as pessoas reconhecem isso também, mesmo, repito, aqueles incrédulos.
E outra coisa, irmãos, a oração move-nos para mais perto de Deus. Aí eu repito, imagine se nós não orássemos, irmãos, como nós estaríamos diante do Senhor? A oração nos faz estar mais perto de Deus, nos faz sentir a presença do Senhor, quando nós estamos falando com Ele, quando nós estamos recebendo dEle também. Então nós precisamos, irmãos, entender isso e mostrar isso para as pessoas. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer. Nós não estamos orando para tornar algo conhecido a Deus. Ele já sabe, mas nós estamos revelando a Ele a nossa obediência. Nós estamos revelando a Ele a nossa dependência total dEle. E também nos tornando conscientes que a oração faz com que fiquemos mais perto do Senhor. Então, isso também é importante nós lembrarmos sempre, irmãos. E quando as pessoas nos questionarem, a gente responder isso para eles. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele quer ver a nossa dependência diante dEle. Então isso é muito importante, irmãos. E outra coisa também, né, que Timóteo, Paulo falou a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então Paulo aqui orientando a Timóteo, meu irmão, que antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então é a orientação do Senhor, irmãos, que nós, antes de tudo, façamos súplicas, orações, intercessões. Então, uma coisa importantíssima para nós também, irmãos, sempre que nós vamos fazer algo, primeiro orar ao Senhor. Seja a coisa mais simples que nós venhamos a fazer. Senhor, abençoe para que tudo transcorra da mais perfeita ordem. Eu vou sair, vou ali na pracinha, vou dar uma volta. Senhor, abençoe a minha ida e o meu retorno. Abençoe a minha família que está lá em Juiz de Fora, que está lá em Bom Jardim. Então nós precisamos fazer isso, irmãos. Quarto lugar, meus irmãos, os benefícios da oração. Nós sabemos que são muitos os benefícios da oração, irmão, mas são muitos mesmos. Mas um dos grandes benefícios da oração, meus irmãos, é reconhecermos, um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. A oração, meus irmãos, entre tantos benefícios, ela nos traz paz, ela nos traz consolo. Muitas vezes, meus irmãos, nós acordamos ansiosos, preocupados, passamos aquele dia por determinadas situações difíceis, e quando nós entramos em oração com Deus, falando com Deus, muitas vezes nós sentimos praticamente todas as vezes nós sentimos aquela paz, aquele consolo vindo do Senhor. Aí sempre que nós estamos orando, nós lembramos daquele versículo bíblico que acalma o nosso coração, que nos traz refrigério para a nossa alma, que nos faz continuar seguindo. E outra coisa também que a oração traz benefício para nós, meus irmãos, é quando vamos tomar decisões. Sempre que vamos tomar, seja qualquer tipo de decisão, a oração traz isso para nós. Porque quando nós que confiamos plenamente em Deus, irmãos, e nós vamos tomar uma decisão muito difícil talvez na nossa vida, e quando nós oramos ao Senhor e nós cremos que Ele está ali conosco, ouvindo as nossas orações, aquela decisão que nós vamos tomar, nós tomamos ela mais consciente, mais tranquilos, porque nós levamos a Deus em oração. Acabamos de ouvir o hino, né? Eleve a Deus as orações. Então, um dos benefícios também da oração, meus irmãos, é a orientação na tomada de decisão. Por isso é importante, quando você e eu acordarmos, logo de manhã, colocar o nosso dia diante do Senhor. Senhor, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu estou com o objetivo de fazer aquilo. Abençoe, Senhor, para que eu possa fazer conforme planejado.
mas que sempre o Senhor provém aquilo que eu necessito. Então é colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos fazer. Um outro benefício, meus irmãos, é a ajuda. Ajudar-nos na tentação. Isso aí, irmão Ailton, muito bem colocado pelo irmão. Deus sabe todas as coisas, mas através da oração pode nos revelar o que ainda não sabemos. Muito bom, isso aí. E muitas vezes acontece mesmo, né, meus irmãos? Por isso aquilo que nós falamos, na oração nós falamos com Deus, mas também nós ouvimos Deus. Então é muito importante. E o benefício também, outro benefício que eu estava comentando, é ajudar a vencer as tentações, irmãos. Nós somos assolados por tentações 24 horas por dia, irmãos. Nós andamos com o aparelho celular na mão, que ele é uma fonte de tentações para nós. Nós andamos nas ruas, que é uma fonte de tentação. Todo lugar que nós vamos, aquilo que nós estamos fazendo, há tentações, irmãos. Então, quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Ele que nos ajude a vencer essas dificuldades. Então traz esse benefício para nós, nos ajuda a vencer as tentações. O Espírito Santo de Deus age através de nós, age em nós, para que possamos vencer todas as tentações que nos é assolada. Um outro benefício é conseguir o perdão, irmãos. É através da oração que nós falamos com Deus e pedimos a Ele perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. É através da oração que nós conseguimos o perdão de Deus. Porque não adianta eu errar, praticar um pecado e falar, Deus já conhece mesmo, vou pedir perdão para quê? Vou falar para quê? Não, a gente precisa orar, aquela oração de arrependimento. Lembra que Davi fez quando ele pecou muito feio? E ele teve lá uma oração, 7 dias lá de jejum, de um monte de coisa lá que ele ficou lá, se prostrado lá, pedindo perdão a Deus, falando, clamando a Deus. Então a oração também, meus irmãos, traz isso para nós. Conseguir o perdão de Deus através de Jesus Cristo. E até a ciência, meus irmãos, já comprovou grandes benefícios da oração. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de procurar saber sobre isso, mas eu andei dando uma pesquisada em algumas revistas que falam sobre isso, e eu coloquei alguns pontos aqui que eu queria dividir com os irmãos, que a ciência mostra isso para nós. Olha só, um estudo realizado na Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. O estudo mostrou, através de ressonâncias magnéticas do cérebro, que há poder na oração e que os cristãos que oram ativam áreas específicas do cérebro. Então, olha que maravilha, meus irmãos. Estudos científicos comprovam o poder da oração. Coisa que os cristãos sabem há mais de 3, 4 mil anos. A ciência comprova isso para nós, irmãos. Foi feito um estudo, então, repito, lá na Universidade Thomas Jefferson, da Pensilvânia, Estados Unidos, que a cura física pode ocorrer por causa do resultado do poder da oração. Através de ressonância magnética, foi confirmado no cérebro das pessoas que oram, dos cristãos, que ativam sistemas lá no cérebro que pode trazer a cura física de determinada doença. O maior especialista em seu país no assunto, o psiquiatra americano Harold Koenig, creio que é assim que pronuncia o nome dele, ele defende que a oração ajuda a recuperar pacientes em estado grave. Olha que interessante. Muitos até já desenganados pelos médicos. Então ele é um dos maiores especialistas no assunto, um psiquiatra americano. Ele defende que a oração ajuda a recuperar pacientes já em estados terminais, já desenganados pelos médicos. Não, agora não. Pela ciência não tem mais nada o que fazer. Olha o que ele diz, irmãos, uma das frases desse psiquiatra.
A crença religiosa é um poderoso comportamento que possibilita as pessoas terem esperança e motivação quando adoecem. Isso liberta em seus corpos mecanismos de curas naturais. Olha que interessante, um psiquiatra falando isso, que a crença religiosa, ou seja, nós cristãos, né, que estamos falando para nós, quando oramos, ela é um poderoso comportamento que possibilita para nós, através da esperança e da motivação e da nossa fé, quando adoecemos, que isso nos liberta, liberta em nossos corpos mecanismos de curas naturais. Muito interessante isso, irmãos. Então, além de todos os benefícios, a ciência comprovando aí também a importância, o benefício da oração. Outra coisa, várias pesquisas realizadas nos últimos anos comprovaram o que os cristãos já sabem há tempos. Uma pesquisa recente, cientistas da Universidade de Washington estudaram 309 pacientes à espera de cirurgias cardiovasculares e concluíram: os que professaram alguma fé estavam menos ansiosos com as cirurgias e provavelmente por isso o índice de sucesso da operação entre eles tenha sido maior. Entenderam, irmãos? Então, assim, foi feita uma pesquisa lá na Universidade de Washington com 309 pacientes à espera de uma cirurgia cardiovascular. Sabemos que cirurgia cardiovascular é uma cirurgia de alto risco. E eles concluíram que aqueles que professavam alguma fé estavam menos ansiosos com as cirurgias. Ou seja, estavam mais, né, crendo no sucesso da cirurgia. E por isso o índice de sucesso daquelas pessoas foram maior do que as outras que não professavam a mesma fé. Olha que coisa maravilhosa que a oração traz para nós, irmãos. Então estes são alguns dos benefícios da oração. Temos vários outros que podemos citar, mas repito aqui para ficar gravado, meus irmãos. Conhecermos melhor a Deus, como bem disse o nosso irmão Ailton, porque ele nos revela ainda aquelas coisas que não sabemos, né? Além da palavra de Deus, ele revela para nós também em oração. A oração traz paz, traz consolo, nos orienta nas tomadas de decisões, ajuda a vencer as tentações, nos ajuda a conseguir o perdão de Deus, que através da oração de confissão de pecados a Jesus. É importante lembrar isso, irmãos, a nossa oração de confissão de pecados tem que ser a Jesus Cristo, não a humanos, falhos, pecadores. Não é isso, não podemos fazer isso. E esses benefícios que a ciência comprovou, irmãos, coisa que nós cristãos já sabíamos há muitos anos, que a Bíblia já relata isso há muitos e muitos anos atrás. A ciência agora tem revelado que os cristãos passam melhor por determinadas situações que professam a fé em Cristo Jesus. Então, estes são alguns dos benefícios da oração, irmãos. Então, nós falamos até agora, irmãos, nós já vamos quase finalizar o nosso estudo de hoje, né? Nós falamos aqui o que é oração, por que ela é tão importante, se Deus já sabe tudo, por que precisamos orar, e agora acabamos de falar sobre os benefícios da oração. Na semana que vem, se Deus permitir, meus irmãos, nós vamos falar alguns tipos de oração. Temos lá vários tipos, irmãos, de louvor, de agradecimento, de arrependimento, de confissão de pecados e tantas outras orações. E também, em sexto lugar, quando nós devemos orar. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós também, quando devemos orar? Qual é a periodicidade? Nós iremos também ver na semana que vem. E também iremos ver na semana que vem, se Deus permitir, meus irmãos, a sétima situação é como devemos orar. Então temos também uma regra a ser seguida. Como nós já falamos lá no início, né, a primeira coisa é a reverência, é saber que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso
E para isso nós precisamos ter reverência a Deus, saber que nós precisamos chegar a Ele com todo cuidado, não estamos conversando com qualquer pessoa, mas nós iremos ver também semana que vem, se Deus permitir, como devemos orar. Então é importante também isso para nós, quando devemos orar e alguns tipos de oração. E depois nós entraremos, se assim Deus permitir, já na semana que vem, meus irmãos, exemplos bíblicos de orações feitas e respondidas. Então nós iremos também buscar vários exemplos bíblicos de orações feitas e que Deus respondeu através daquelas orações. E repito, se os irmãos quiserem compartilhar conosco aí alguma oração respondida, nós temos aqui que nós iremos também compartilhar. Deus nos responde sempre as orações, e isso nós somos gratos a Ele pela graça e misericórdia dele em nossas vidas. Mas se os irmãos também quiserem compartilhar, então nós vamos finalizar o nosso culto, meus irmãos, dessa noite, orando, agradecendo a Deus por essa dádiva que Ele nos concede, o poder da oração, né? Todos sabemos, repito, para que talvez algum amigo aí não saiba, que nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nós iremos falar isso semana que vem. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, que o véu se rasgou de cima e embaixo, abriu-se a nossa comunhão com Deus. Nós podemos ir a Deus, não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de homens para interceder por nós a Deus. Somente através de Jesus Cristo. Isso nós falaremos, se Deus permitir, na próxima semana. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, para orarmos, clamarmos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, Deus, e atendê-las conforme a Tua soberania, Pai. Também, Deus, obrigado pela Tua bendita palavra que nos exorta, que nos ensina, Pai, que nos mostra como devemos proceder neste mundo, já nos preparando, Deus, para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Sim. E hoje o Senhor nos deu o privilégio, Deus, de relembrarmos, a nós, maioria, sabemos já de tudo isso, mas é sempre importante relembrarmos dessas coisas, Pai, até porque nós oramos muito pouco, Deus, nós precisamos colocar mais em prática esse poder que o Senhor dá a nós, em nome de Jesus, e agradecemos, Deus, por isso, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, Sim. que o Senhor nos ajude a vencer as nossas falta de talvez comprometimento, estarmos orando mais ao Senhor, e que o Teu Santo Espírito nos chame, Deus, sempre a vivermos uma vida de oração, assim também como o Senhor Jesus nos ensinou, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, obrigado pelos irmãos que aqui se encontraram conosco nesta noite, cada Sim. família aqui representada, pelos amigos também que têm nos dado a alegria de participar, de cultuar ao Senhor conosco, Deus. Sim. Nós pedimos ao Senhor por essas vidas, Pai, e também, Pai, como nós temos orado, Deus, que seja o Senhor a nos conduzir em relação à abertura da nossa igreja, Deus. Não sabemos ainda, Deus, se houve a reunião lá no Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a abertura das igrejas, mas que seja o Senhor, Deus, a nos ajudar a tomar a decisão correta, para que possamos, Deus, através da decisão a ser tomada, ficarmos tranquilos, sabedores que é o Senhor que está nos conduzindo a tudo isso, Deus. Amém. Glórias, honras e louvores nós sempre daremos ao Senhor e oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Então fiquem em paz, meus irmãos, que Deus abençoe a noite de cada um de nós, que possamos ter uma noite abençoada, uma boa noite de descanso, uma boa noite de paz. Vamos orar, né? Vamos continuar clamando ao nosso Deus. Para os irmãos que ainda não fizeram o culto doméstico, daqui a pouquinho vamos fazer o nosso aqui, e mais um momento de oração ao Senhor. Precisamos muito estar clamando a Deus, sempre, mas principalmente nessa época que tanto Deus fala para nós, né, meus irmãos? Que para Ele sarar a nossa terra, nós precisamos clamar a Ele, nos achegarmos a Ele. Então que Deus abençoe a todos,
que tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. E se os irmãos souberem alguma notícia aí também, meus irmãos, sobre lá a decisão tomada lá no STF, comunique conosco aí através do nosso grupo, para que nós possamos, em oração, buscar a Deus as melhores decisões. Então fique em paz, que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Uma oração silenciosa, nós estaremos encerrando o nosso culto.